Fala galera, boa tarde. Meu nome é Jefferson, sou da equipe Black Bull Opções Binárias. Estou aqui para falar de um assunto bem rapidinho até, mas muito necessário, muito essencial para quem quer fazer trade, que é suporte e resistência. Isso vem do price action, ou seja, é a base de tudo, né? O mais básico da análise gráfica. E é importante que todo trader saiba definir no gráfico os pontos de suporte e resistência, para que a partir daí ele defina, né, as entradas melhores, para não ter, uh, vamos dizer assim, erros, né, de cálculo, se deveria ou não entrar, se o gráfico iria para cima ou não. Ó, então no gráfico aqui, um par de moedas euro USD, euro e dólar. Vou voltar bem para trás aqui para a gente ver como é bacana e como funciona o, a memória dos preços. Ó, pegar um dia aleatório aqui, né, no dia 3 de agosto, pode ver aqui, ó, aqui bem no fundo, quando o mercado chega bem no fundo, ele estaciona aqui no fundo e aí ele acaba retornando. Aqui a gente consegue definir um ponto como suporte, né? Aqui, ó. Vamos marcar outros, ó. Vamos ver que ele faz um outro fundo, um pouco acima aqui ele faz um outro fundo. Aqui em cima tem os pontos de resistência. A parte de baixo, né, a gente fala o fundo, seria a zona de suporte. Esse fundo aqui não está bem marcado, vou marcar ele melhor aqui, porque eu peguei o pavio do candle. Aqui. É bom levar em consideração esse pavio também, mas para marcação, principalmente que eu estou fazendo no gráfico de 5 minutos, eu vou levar em conta só o tamanho do candle, porque para ficar mais preciso, porque quanto maior o tempo gráfico, né, para marcação de suporte e resistência, mais confiabilidade ele dá. Pelo fato de, imagina, esse aqui é um gráfico de 5 minutos, são 5 candles de 1 minuto aqui dentro. Se eu trocar ele para 1 minuto, ele provavelmente passou um pouquinho nesse mesmo ponto, ó. Mas foi só pavio também. Então vamos voltar para o de 5 minutos e vamos marcar. Sempre quando ele toca uma zona de fundo, ele define o suporte. Da mesma maneira, ele define, quando ele toca uma zona de topo, uma resistência. Para que ele defina a resistência, ele tem que, né, bater nesse topo duas vezes. Aqui é um exemplo. Ó. Ele veio aqui, definiu um fundo. Né? Eu vou definir um pouquinho acima aqui, que é a mesma coisa do caso anterior, que é só um pavio. E ó, olha que legal. Aqui em cima, quando ele volta, né, ele sobe, ele faz um topo. Ele tenta regressar de novo para esse fundo, não consegue e faz um topo quase exatamente no anterior. Tá? Então aqui a gente já pode definir como uma resistência. Ó, olha como o preço fica vários minutos aqui, ó, cada candle de 5 minutos. Então ele fica aqui quase que uma hora, bem dizer uma hora aqui, nesse mesmo ponto. Quando ele toca de novo, não consegue resistir à pressão vendedora e aí ele desaba. Desaba perdendo ainda esse fundo aqui, essa resistência. Olha que isso é um rompimento. Ele vem aqui embaixo, faz uma outra, desculpa, falei aqui uma outra resistência, não. Ele consegue romper esse suporte. Aí ele vem e gera um novo suporte aqui embaixo. Esse suporte que ele rompeu passa a se tornar uma resistência. Entendeu? A gente sempre tem que definir que o suporte fica na parte de baixo e a resistência na parte de cima. Tá? Olha que bacana. Aqui ele começou numa linha de tendência de alta já. Eu vou explicar essas linhas de tendência de alta e de baixa em um outro vídeo. Agora eu estou só definindo os pontos de suporte e resistência para a gente perceber como a memória do mercado ela funciona. Aqui em cima, ó, ele fez um maior topo aqui, ó, vou marcar com outra resistência. Resistência. Opa, vamos ver. Aqui. Aqui ele fez uma outra região de suporte, né? Fez um fundo, subiu, fez um outro fundo na mesma região. Ó, já dá para marcar como um suporte também.
Da mesma maneira aqui em cima, ó. Ele veio, fez esse fundo, subiu, fez um topo, ele já tinha esse topo anterior, fez um topo exatamente, né, no mesmo lugar, mesma coisa, uma outra resistência. E assim por diante. Isso a gente está no gráfico lá para trás. O mais interessante é que ele vai se repetir nos mesmos padrões, lá na frente, ó. Eu marquei todas as linhas lá atrás, e pode ver que ele veio, perdeu aqui, ele fica preso aqui no suporte, não chega a tocar, mas sobe, faz o rompimento, aqui em cima também, faz outro rompimento, volta no mesmo suporte, mesmo, ó, faz um outro rompimento, se mantém na mesma linha, ou seja, essa linha eu marquei ela lá atrás, mas ela serve ainda de memória para os players partirem daí suas negociações. Então aqui, ó, a mesma coisa, ele fez um rompimento, até isso fica um assunto para outro vídeo também, que os rompimentos, uma grande porcentagem deles são falsos, então tem que ficar muito de olho em operar rompimentos. E aqui, ó, ele fez um rompimento, voltou, não se segurou no suporte, caiu, não se segurou nesse suporte também, caiu, ficou na zona, na zona do suporte aqui até que rompeu, né, que já tinha virado bem dizer, uma resistência. A mesma coisa mais à frente. Agora ele rompeu tudo para cima e é o preço atual como ele está agora. Não tem mais nada de definição nele para agora. Deixa eu ver se ele caiu. Acho que eu botei muito para trás. Agora ele caiu, ó. Olha que bacana. Eu poderia ter marcado ele mais lá para cima, mas ia ficar muito longo o vídeo. Ele volta, se segura na mesma zona de suporte, volta, rompe na mesma zona de suporte, que é um suporte lá atrás. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui para frente. Mesma coisa, ó. Volta, segura no suporte, tenta ganhar força, impulso para cima, não vence a pressão vendedora, cai de novo, segura no suporte, rompe. Aqui é um mercado que já estava bem lateralizado e bem volátil, né? Mesma coisa aqui, toca no suporte, volta. A gente poderia definir outros pontos, né? Não estou fazendo isso para agilizar o vídeo, mas é só para entender como a gente marca essas zonas de suporte e resistência. Ó, respeitou aqui, respeitou aqui, respeitou aqui, respeitou aqui de novo quando ele cai, faz um pullback, rompe, outro pullback, rompe, respeita o suporte, respeita a resistência, rompe, mesma coisa, se mantém na zona de suporte. Agora aqui seria uma resistência já, né? Cai de novo, volta para a zona do suporte aqui embaixo, até que ele faz o rompimento mais à frente, e assim por diante. Mesma coisa aqui, ó, seguindo a mesma zona. Então, nessas zonas aqui, a gente tem que ficar bem de olho em operar elas. Tanto no rompimento, né, seja rompimento da resistência ou no rompimento do suporte. É bom que a gente fique de olho nessa zona de suporte e resistência. Eu não tinha reparado que eu tinha voltado o gráfico bastante para trás, mas até é bom porque olha como ele respeita bastante. Vamos trocar ele por 1 minuto, vamos ver quantas vezes ele toca no 1 minuto. A mesma coisa, ó. Bateu na resistência, rompeu, voltou, segurou na resistência, caiu. O gráfico de 1 minuto dá mais oportunidades de a gente marcar tanto suporte e resistência. Aqui ele já fez uma linha de tendência de alta. Pode ver, pode acompanhar aqui que tem topos e fundos mais altos. Ó. Fundo mais baixo, topo mais alto. Esse fundo mais alto que o anterior, o topo mais alto que o anterior. Fundo mais alto que o anterior, topo mais alto que o anterior. E assim por diante. Eu prefiro tradear nessas linhas de tendência, tanto na de baixo quanto na de alta. Porque aí eu tenho uma perspectiva melhor
do mercado quando ele está subindo ou está descendo. Eu gosto de operar em pullback, né? Ou seja, ele subiu, contraiu, fez o pullback. É nesses pontos aqui, é um pouco difícil de acertar ele. Vamos usar Fibonacci, mas isso é para outro assunto também, para outro vídeo. E quando a gente pega esse ponto aqui, ó, aí sim, aí é só alegria, porque a tendência dele é seguir a linha de tendência, né? A tendência é seguir a linha de tendência bom. Mas enfim, olha que bacana. Rompeu a resistência, foi lá na outra resistência, pegou uma baita de uma alta, rompeu, voltou, já fez o suporte na própria resistência, se segurou, pegou força, rompeu a resistência que ela já tinha formado aqui, voltou, fez o pullback no suporte, que era a resistência antes, subiu de novo, segurou na zona e assim por diante. Então, fica claro que o mercado, os preços, eles têm memória, a memória, a posição dos players fica muito registrada no gráfico, e quem faz análise gráfica por price action precisa conhecer. Olha a volatilidade do mercado nesse ponto aqui, muito grande. Quem opera no mercado financeiro tem que fazer uma boa análise de uma price action, né? Uma análise gráfica bem esmiuçada, para que ele possa ter mais acerto nas entradas. Então tá, galera, esse vídeo é o primeiro que eu faço, então ficou meio travado ainda, mas logo sai mais vídeos de price action e com conteúdo bem bacana. Tá? Curta aí a nossa página e entre na nossa sala VIP Black Bull, opções binárias, desculpa.